Boa noite. Como é que tá, galera? Vou esperar um pouquinho aí pra galera entrar, né, na real. Ó, Totô! Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos aí mais essa live da GoFit. Então, eu, professor Neto, responsável aí pelos bate-papos e pelas entrevistas, por assim dizer, né? Hoje a gente vai falar com o Rodrigo De Biasi, que ele já tá aqui. Pera aí, vamos que vamos. Olá, boa noite. Opa, boa noite. Boa noite, né? Tudo bem? Tudo bom? Dá pra me ouvir bem? Tranquilo? Tô te ouvindo bem. Tá tudo certo, então. Beleza. Então, Rodrigão, boa noite, cara. Em primeiro lugar, queria te agradecer aí por aceitar o nosso convite, de falar hoje aí com a gente, né? Trocar essa ideia, né? Conversar um pouco sobre uma área, uma temática que é bem interessante, que tu tem bastante experiência, né? Então, compartilhar um pouco de conhecimento com a gente, né? Então, quero te agradecer, agradecer também todo mundo que está entrando aí, que vai curtir a nossa live, né? E, bom, boa noite, Rodrigo. Fica à vontade para falar aí dar essa introduçãozinha aí. Prazerzão falar Fiz com meu vocês café. aí, né? Prazerzão falar com vocês aí, cara. E para falar de meditação, eu tô sempre disponível, cara. Eu sou um entusiasta da meditação, né? Então, gosto muito de falar sobre o tema e gosto muito de dar essa informação para as pessoas, porque eu tenho plena convicção, assim, de que a meditação só ajuda as pessoas e quanto mais a gente estiver meditando, a gente está fazendo pessoas melhores e um mundo melhor, né? Ah, que massa, que massa. Bom, então, para começar, né? Vamos começar falando quem é você, né, cara? Quem que é o Rodrigo? Que faz da vida? Enfim, vamos falar um pouco sobre tudo, da tua vida, profissão, o que você faz, os esportes, como é que a meditação também, como é que entrou na tua vida. Vamos falar um pouco sobre isso aí primeiro. Então, hoje eu trabalho como oncologista clínico, né? Atendendo pacientes que têm diagnóstico de tumor, né? Seja para fazer tratamento ou para fazer acompanhamento. Acabei recentemente uma formação em Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, então estou também fazendo essa terapia complementar, essa terapia de suporte, né? Que é muito legal, muito, assim, ela vem assim preenchendo as lacunas da medicina ocidental assim na minha prática clínica de uma maneira muito eficaz assim. Foi uma formação que me acrescentou, me engrandeceu bastante assim a capacidade de resolução de queixas dos pacientes e também a abordagem do Ayurveda ela é assim mais de manutenção da saúde. Ele é um programa de saúde bem completo assim, né? E eu sou então triatleta amador, né? Estou aí já há 2 anos e 2 meses, mais ou menos, treinando praticamente ininterrupto, assim. Eu tive algumas lesões, assim, leves, mas, assim, que me impediram de correr por um tempo, mas pedalar e correr tá sempre sendo que praticamente direto, assim. A gente acabou não nadando por um tempo aí durante a pandemia, mas compensou na bike, né? Sim, Esse ano foi um ano sim, que todo mundo pedalou muito, assim, né? é verdade. O pessoal E quem não curtia pedalava como eu triatlo. começou. É, Eu comecei a pedalar legal. também agora na pandemia. É, A gente pode sempre transformar uma situação ruim numa situação de aprendizado, né? Basta a gente estar um pouquinho isso é verdade. aberto aí e abrir um pouquinho o horizonte, né? E nos esportes, vou tentar ser breve aqui, né? Porque senão nós vamos ficar Não, fica umas duas frio, não horas falando. tem. Não, não tem, Não, não mas tem galho, né? sempre as minhas O histórias que apareceu dos primeiro esportes na tua vida, é né? bem longa. É, Então, eu cresci numa cidade chamada Xaxim, lá em Santa Catarina, né? Eu sou natural de Xanxerê, que é do lado, mas, assim, passei minha infância toda lá. E a gente tinha
digamos assim, a Comissão Municipal de Esportes lá, que eram as escolinhas que tinha praticamente todos os esportes, assim. Então eu tive contato com tudo, sabe? Tinha uma época que eu treinava ao mesmo tempo, assim, basquete, vôlei, futebol de salão, handebol e karatê. O único que Mas era, aí assim... você não ia para casa nunca, né? Ficava só treinando na Cara, rua. realmente era bastante coisa, assim. Mas eu achei o legal dessa época, assim, que a gente tinha contato com todas Verdade. as modalidades. Então, isso me permitiu, assim, ir desenvolvendo várias habilidades motoras, né? Que hoje eu acho que no triatlo, assim, me ajuda bastante, né? E, assim, mas o que eu comecei a treinar mesmo mais sério, assim, era o basquete. Com esse meu 1,72 m aí, eu jogava de pivô, imagina. Mas Nossa, eu cresci um pouquinho antes que meus colegas, então eu acabava jogando de pivô. Mas tinha um técnico bom, jogava bem, assim, o cara me ensinou a ser um bom reboteiro, pelo menos. E aí, depois, assim, quando eu mudei para Xanxerê, eu voltei para Xanxerê para fazer o segundo grau, eu treinei mais basquete mesmo, assim. E basquete e karatê. Karatê eu até via para Santa Maria para fazer a faculdade, eu treinei direto, assim, eu cheguei no primeiro kill, que é a faixa marrom, né? Daí faltou fazer o primeiro dan para faixa preta, mas aí por conta dos estudos acabei não não seguindo adiante. Eu tentei treinar em Santa Maria, mas era um estilo diferente que eu treinava, não me adaptei, então acabei. E aí depois, cara, durante a faculdade, até o final da residência, assim, eu nadei. Nadei de 2001 até 2008, assim, é o que eu mais tenho prática mesmo. Nadava lá na universidade e era o que jeito legal. de aliviar, assim, as tensões do trabalho e tudo mais, né? Então, assim, do triatlo hoje, o que eu tenho, as modalidades que a gente usa no triatlo, o que eu tenho mais rodagem é na natação. É a natação. Eu não sei por quê. Talvez porque eu mais corro do que qualquer outra coisa. Eu imaginei que tinha sido a corrida, que teria sido a porta de entrada para o triatlo para você, né? Mas foi a natação, não sabia. Que legal, cara. Durante a faculdade eu corria, eu morava ali pertinho do Farrezão, né? E aí corria sem orientação, daquele jeito, né? Aí teve uma época que eu fiz uma condrite patelar ali, pro piso duro, né? Aí meio Sim, que dei uma pausa na corrida, assim. sim. Mas gosto das três modalidades, cara. Assim, o triatlo é bem completo, assim. Aí quando a gente começa a ficar um pouquinho mais chateado com alguma modalidade, as outras vêm mais forte e a gente vai tá sempre nesse equilíbrio aí. Sim, sim, é bem. Eu não sou triatleta ainda, né? É um desejo que eu tenho, Ainda, ainda. mas, enfim, é um desejo que eu tenho, mas isso aí vai ter que fluir, assim, vai ter que, né? E hoje eu pratico corrida e também pratico ciclismo, né? E é bem isso que você está falando, né? Hoje, no momento atual, eu estou apaixonado pelas duas modalidades. Estou curtindo muito as duas, né? Mas eu sei que vai chegar uma hora que eu vou odiar uma e vou curtir mais a outra e assim a gente vai levando, né? Deve ser mais ou menos assim com o triatlo. Né? Antes do triatlo, eu e a Tati, né, minha esposa, a gente passou um tempo grande apaixonado pelo surf, né? A gente Pois é, aí ia perguntar dedicou uns agora, e o bons, surf, como é que entrou, né? a gente dedicou uns bons anos aí fazendo toda viagem de férias, a gente só viajava onde pudesse surfar também, né? Que E massa. a gente rodou bastante lugar aí, cara. A gente foi bastante pro Havaí também, assim, não pegar as ondas grandes, mas lá tem ondas pequenas muito boas também, e o lugar lá é Aham. fantástico. Foi Ah, para imagina. vários cantos desse planeta aí para surfar. E Que também massa, que Macaxás, né? massa. Nossa, é um estilo de vida bem legal, assim, também. Um esporte É, que te mantém muito em contato com a natureza, né? Então, ele, ao mesmo tempo que você cansa fazendo, você se revigora porque você tá ali num ambiente muito cheio de energia boa, assim, né? tu sabe assim, ó, Rodrigo, eu tenho um primo, como eu sou paraibano lá, e como lá tem praia, assim, tem mar, né? Então tive contato com pessoas que praticavam surf, né? E o meu primo, Pablo, ele é surfista amador, assim, por hobby e coisa, né? E tem uma coisa que eu acho muito legal, talvez tu possa falar um pouco sobre isso aqui. Na verdade, tu já falou sobre esse contato com a natureza e coisa. Mas ele tinha uma coisa que eu achava muito legal.
que era uma coisa de respeito, assim, com o mar, que era absurdo, sabe? Ele tinha, assim, uma... Não era medo, entendeu? Não era medo, não é essa palavra. Era um respeito mesmo, entende? Ele respeitava o mar, ele conversava, ele tinha todo um negócio assim, e eu sinceramente não entendia muito, assim, né? Até porque na época eu era mais jovem, e eu admirava É, muito essa questão, né? Então vai bem de encontro com o que tu fala, esse contato, né, cara? Com a natureza e com o mar, é. né? Acho que é por aí, né? É, o oceano é um grande mestre, cara. Ele ensina muita coisa pra gente. Se a gente aprender a observar e ler o que ele diz pra gente, assim, a gente aprende bastante coisa com ele. Eu, no começo, não tinha muito essa noção, aí gastei umas vidas surfando. Pois, Me meti em alguns perrengues, assim, graças a Deus estou aqui inteirinho, imagino. mas já passei alguns sufocos, assim. Mas foi, por um lado, foi legal porque aí eu, assim, tentei me treinar para que quando eu tivesse uma situação mais adversa eu soubesse o que fazer da melhor forma possível, Sim. né? Porque é um jogo, né? Você está num ambiente que não é muito controlado, né? A vida é uma aventura, né? A vida é uma É, aventura. Isso aí. uma das coisas que tu tinha me comentado, né? Por que que eu me mantenho no esporte, né, cara? É Eu justamente ia. isso, assim, Sim, porque a gente, por mais que treine, por mais que estude como vai ser o terreno de uma prova, o clima, cara, a gente nunca tem domínio total sobre o que vai acontecer, né? Sempre tem um né? fator surpresa ali e sempre Sim. esse o que está por vir é que faz a gente querer tentar de novo e, né, melhorar a nossa performance, conseguir extrair mais da gente mesmo no momento adverso, né? Então, o que move mesmo, cara, continuar aí, né, essa longa estrada dos esportes é isso. Assim. Não, e é legal isso que tu tá falando, né? Porque é bem assim. Eu vejo assim, talvez, muito provavelmente tu também. Uma hora a gente, entre aspas, uma hora a gente ganha, uma hora a gente perde. Da prova, do desafio, do terreno, do clima. A gente faz toda uma preparação para uma prova em um determinado momento e quando chega lá a temperatura mudou totalmente. Choveu quando a gente não esperava que isso fosse acontecer e a gente tem que saber lidar com isso aí, né, cara? Isso é É, bem, isso aí. bem, porque se você pensar mesmo, né, Rodrigo? Por exemplo, eu lembro que na maratona de 2017, lá em Porto Alegre, a gente treinou, a gente sabe que é sempre em junho, então sempre vai estar frio. Mas naquele ano, não, 17 não, 18, mas sentou água, uma chuva assim absurda, né? Ninguém esperava. E aí é que vem, né, aquela coisa. Fisicamente a gente estava treinado, mas a gente não estava esperando para aquilo. Então, mentalmente, para algumas pessoas, aquilo ali quebrou, entendeu? Correr desde o início da prova até o fim, todo molhado, encharcado, né? Situação totalmente adversa. Então, foi muito mais uma barreira mais mental, claro que atrapalha um pouco, mas estava treinado fisicamente, então tem que se preparar para o pior. Acho que é por aí mesmo. Mas, cara, eu ia te perguntar qual tinha sido o teu primeiro amor, assim, a primeira paixão, mas pelo visto foi o basquete, então, né? Dos esportes, Eu assim, treinei ou... bastante tempo, cara, bastante tempo até a segunda série do segundo grau. Eu treinava no time do colégio, a gente participava dos campeonatos municipais ali, o campeonato estadual, assim, tinha uma liga organizada, a gente ia para as outras cidades, ficava na casa dos outros atletas, quando tinha evento na nossa cidade, a gente recebia eles, era bem legal, assim, uma troca bem engrandecedora, assim. E mas daí depois, né, cara, com 1,72 m não rolou o Não basquete. dá, não ia vingar, Mas não ia muito longe. no karatê eu ia melhor, no karatê eu ia melhor. A É, gente cara. Eu e acaba. tu, nós somos do mesmo time, assim, 1,70, 1,70 e pouquinho, não, tem que arrumar outra coisa pra fazer, tá? Mas então, A Rodrigo, gente cara, então tu passou pelo basquete, karatê, natação, né? E aí tu foi pra corrida, bike, triatlo. Cara, e a meditação, como é que entrou na tua vida? Assim? Em que momento? Como é que foi esse primeiro contato? Como é que foi pra ti isso aí?
Cara, eu tenho alguma coisa muito forte com o Oriente, assim, que eu não sei explicar muito bem, assim. Tanto que o pessoal vive me perguntando se eu não tenho ascendência japonesa, assim. Os pacientes, assim, é bem Pois engraçado é, isso. Toda hora o pessoal pergunta. Mas não tem, né? Na verdade, é tudo italiano, a minha ascendência toda. Mas então, eu até publiquei um tempo atrás ali no Instagram uma foto bem antiga, eu tinha 16 anos, assim, postura de meditação. Então, sempre foi uma coisa que eu li, sempre foi uma coisa que me chamou eu a vi essa atenção, né? foto. Eu vi essa foto aí. É. E, inclusive, eu pensei que a meditação ela veio desde aquela época, assim, ó, de alguma forma já tinha um link, não sei, talvez pelo karatê, não sei, né? Agora tu sabe, Exato. agora tu fala, né? É. Eu, cara, uma vez, assim, uma brincadeira de criança, assim, de bobeira, a gente, na piscina do clube, quando morava lá em Xaxim, a gente brincava de pular do trampolim, ir até a borda, bater e voltar, para ver quem que aguentava mais fazer a maior distância, assim, né? Maior tempo em apneia, digamos assim, nadando, né? Cara, e a gente lá tentando e não sei o que, e tinha um cara lá que era um fera, assim, né? E, cara, eu não sei, pô, não sei por que, eu fui lá pro vestiário, cara, sentei embaixo do chuveiro, fiquei lá, assim, respirando, me concentrando, assim, uns 5, 10 minutos, cara. E aí eu voltei lá, pulei e fiz o dobro do que eu fazia. Ali, cara, isso foi, sei lá, eu tinha uns 10 anos, assim. Aquilo aí já me falou assim, opa, se eu me preparar mentalmente, eu posso ser melhor. E Olha só aí, como isso é, como isso foi marcante, cara, porque tu tinha 10 anos de idade e tu lembra exatamente tudo que tu fez. Que cara, eu lembro massa, velho. exatamente da sensação, Que assim, massa. e como aquilo foi fácil, sabe? Eu fiz o dobro do que eu fazia, né? E foi muito fácil, assim, uma sensação muito tranquila, assim, eu tava tranquilo, né? Então isso aí já me marcou, cara. E aí depois teve o karatê, aí quando a gente tava surfando, depois eu comecei a praticar yoga também, né? E aí, cara, na prática de yoga a gente fazia alguns retiros na Montanha Encantada, que ela fica lá em Garopaba, que é um centro de formação de professores de yoga, né? E aí tem retiros lá e sempre tem meditação envolvida e tal. E aí surgiu a oportunidade de fazer um curso que era um curso de formação de instrutor de meditação. E aí eu, bah, quando eu vi ali, eu falei, não, tem que fazer, cara, vou ter que dar um jeito. E aí organizei a agenda e fui e fiz, que foi lá em novembro de 2017. E foi um divisor de águas, assim, cara, me aprender outras técnicas, assim. Aí eu aprendi, assim, um pouco mais de como poder adaptar para a realidade de cada um, né? A meditação e as várias técnicas que tem que a gente, né? As pessoas têm uma coisa meio engessada, assim, que a meditação é não pensar, né? Que tem que ficar lá sentado em posição de lótus. Isso são detalhes, assim, né, cara? Na verdade, não. A gente pode meditar caminhando, pode ter meditações que a gente movimenta o corpo, tem várias técnicas, né? Então, isso aí me abriu um leque bem grande para poder ajudar as pessoas nesse sentido. E aí, desde então, cara, aí a meditação entrou na minha vida, assim, realmente muito forte. E eu brinco, né? É que nem tomar banho, cara. Eu não consigo dormir sem meditar um pouquinho, assim, porque eu consigo sentir na minha vida o bem que isso me faz. Assim como eu sinto no meu corpo o benefício de tomar um banho, de manter ele limpo, eu sinto o benefício que a meditação traz ao longo do dia na minha vida e para minha mente ficar mais forte, mais, mais clareza mental, né? E realmente, cara, se eu pudesse dar um conselho para alguém, assim, um conselho só, é medite, comece a meditar Medite. ontem, assim. Que massa. E sabe que o, cara, muito legal tua fala, assim, teu contato com a meditação. Eu acho que é uma coisa que é isso que tu falou da impressão que as pessoas têm, né, sobre a meditação, que é, sei lá, é um clichê, assim, sentar, ficar lá naquela posição, né, e É, me fugiu o ficar termo, mas é pensando isso em. mesmo. É, não, é isso aí, né? É um clichê, assim, todo mundo que não sabe, né, imagina que é assim. E o que eu achei interessante na tua fala é que existem várias formas de se fazer isso, né? E que se provavelmente vai se aplicar de formas diferentes
de formas diferentes para pessoas diferentes, né? De acordo com o perfil de cada Tem indivíduo. situações diferentes, né? Eu tenho esse Isso que é hábito de massa. sentar para meditar em silêncio, mas às vezes, se o tempo tá curto, se a situação tá pedindo, cara, assim, meditar sentado numa cadeira, desde que você consiga desligar do celular, né, e ficar um pouquinho isolado, assim, de não ter que responder alguma coisa com prazo, você pode sentar ali, bota no teu despertador 5, 10 minutinhos ali para tocar daqui ali esse tempo que você está programado, cara, e é isso aí. As pessoas, acho que o que mais fica difícil para as pessoas é que elas tentam meditar uma vez, elas acham que meditar é parar de pensar, e é Pois é, impossível, né, cara? A mente, é, ela é a mente, ela foi feita para pensar, né? Foi feita para ter pensamentos, né? A gente tem alguns milhares de pensamentos todos os dias, né? E o conceito da meditação, na verdade, é você sentar, ou enfim, se for uma meditação caminhando, você está confortável nisso, fazendo isso de uma maneira lenta, prestando atenção nos teus movimentos. E a meditação é um estado de presença, cara. É trazer a mente para o presente e você vai observar os seus pensamentos, né? Se eu tô lá meditando, eu escuto um barulho de um passarinho, eu vou tentar não ficar discorrendo na minha mente sobre o que passarinho é, cor do passarinho, se está chovendo lá fora, porque a mente é assim, ela pega um pensamento e vai fazendo uma, uma historinha, uma né? construção, né? É, Exato. Então a meditação você vai perceber que o teu pensamento fugiu e vai voltar o foco para o que você determinou, né? Em geral, a gente deixa como âncora a respiração, porque a gente está sempre respirando, né? Então é mais fácil fazer isso, mas você pode, por exemplo, botar uma vela, meditar com o olho aberto, olhando para uma vela. Então, toda vez que o pensamento fugir, você vai voltar o foco para a vela, né? Se você tiver, por exemplo, perto de um rio, você pode focar a tua atenção no barulho que vem do rio. E assim, isso é muito maleável, assim, o que você vai escolher de foco, né? Mas basicamente você tem que ter uma âncora para sempre que você perceber que tua mente dispersou, voltar para aquele foco. E a sim. mente, cara, ela vai enchendo, né? Quando você tá, digamos assim, as primeiras vezes que você senta para meditar, a mente, ela joga uma cachoeira de pensamento, assim, né? Muito pensamento, muito rápido. Se você estiver agitado, é mais ainda, né? É, E aí, com a fazer só um. prática da Não, pode falar, a pode prática, falar. Depois eu a falo. prática da meditação, isso vai ficando mais tranquilo, assim, o fluxo dos pensamentos ele vai diminuindo. E aí você vai conseguindo até perceber o espaço entre um pensamento e outro. Aí que você está começando a entrar nesse estágio meditativo, que a gente, digamos assim, muda a frequência das ondas cerebrais, né? Então o famoso entrou em alfa, né? A gente vibra digamos, diferente, e aí você vai conseguir, digamos assim, chegou meu chá aqui. Ó, aí, Conhece essa ó. moça? Oi, Tati. Conheço? E aí, Tati, beleza? Boa noite. Encomenda de um Tudo chazinho. bom? Aí, chazinha. E aí, então, basicamente a meditação é isso, né? Você vai fazer com que o teu cérebro vibre em ondas diferentes, e isso tem uma série de benefícios, né? Que aí depois a gente pode conversar sobre isso aí também. Sim. Tu estava falando e eu tive. Cara, eu tentei uma vez meditar, né? Tentei fazer isso uma vez. Tá falando com um cara que não faz esse tipo de praia. Eu não tenho a prática de meditar. Eu tentei fazer isso uma vez e eu tentei pensar assim, claro, as pessoas vão dar risada de mim, até tu também, pode ficar à vontade para rir, né? Mas eu Não, pensava mas assim, cara. toda Eu experiência pensava é assim, válida. ó, cara,
eu não quero pensar em coisas que me deixam mal. Eu só pensava nisso, entendeu? Assim, eu não vou pensar em, sei lá, tal coisa. Na saudade que eu tenho, sei lá, da Paraíba, dos meus amigos, familiares. Cara, eu só conseguia pensar nisso. Só conseguia pensar na saudade, entendeu? E como eu não tinha, como eu não, né, não tinha um guia, digamos assim, né? Porque talvez a meditação guiada por uma pessoa como você, né, que sabe o que fazer, o passo a passo, sabe, né, dar o caminho para a gente poder se orientar em relação a isso, porque é muito difícil, cara. Como você falou, a nossa mente ela tá sempre trabalhando, até quando a gente está dormindo, ela está trabalhando, né? Então, até quando a gente está descansando, ela não está. Então, como que é? É muito, claro, ouvindo você falar, parece que tem fluidez, a gente começa assim, parece fácil, mas não é tão fácil, né? Então, por isso que é legal ter esse suporte profissional, essa fala como tu tá falando hoje, porque a gente começa a entender que, no começo é assim mesmo, entendeu? No começo vai ser um pouco difícil, a gente vai É, começar a se... Fica meio desconecto, depois a gente consegue fazer isso, e a gente evolui, e a gente, né, de certa forma, parece que, quando eu ouço tu falar sobre a meditação, da forma como tu fala, parece que a gente sai da gente mesmo e se observa como se estivesse de fora, né? Parece que a gente consegue dominar a mente. Não? Não sei. isso é outra coisa que as pessoas têm esse clichê, assim, né? Que a meditação vai ser uma experiência, assim, cósmica, né? Cheia de É, sensações diferentes, né? E, na verdade, cara, o que a gente quer com a meditação é trazer a mente para o momento presente. Porque a gente passa, se a gente não se policiar, a gente passa 95% do tempo pensando no passado ou no futuro. Cara, isso uma perda de energia tremenda, assim, e totalmente ineficaz, né? Porque o que passou, passou. É diferente do que você, se você vai sentar e refletir sobre o que já verdade. aconteceu para não evitar algum problema, né? Mas a gente fica remoendo coisas, né? Muita gente adota esse padrão de mente ruminante, assim, né? E ficar pensando no futuro, cara, quando o futuro for presente, ele é presente, né? O futuro não existe, na verdade, né? A mente Sim, cria essa. A única coisa que existe, na verdade, é o presente, né? A nossa mente cria essa coisa de uma linha do tempo para organizar as ideias. Mas isso não existe, na verdade, só existe o agora, né? E aí as pessoas ficam projetando e se preocupando com o que vai acontecer, né? E aí também perde um monte de energia, gera ansiedade, gera um monte de insegurança, de, de medos, né? Se você foca a tua mente no presente e pensa, qual que é o meu problema agora? Cara, agora eu tô aqui batendo um papo contigo, tomando um chá. Cara, não tem problema nenhum. Então, sim, assim, a gente para de desperdiçar energia, né? Então, essa coisa de meditação, vou sair do corpo e tal. Cara, isso é um treinamento, né? De focar no presente, no teu corpo e no agora. Então, a meditação como um todo pode ser encarada como um treinamento, né? Vai ter dia que não vai ser bom, cara. Assim como a gente às vezes vai lá na pista e toma um pau, né? Não consegue fazer o treino e tal. É assim também, não é toda meditação que eu levanto lá, ó, que maravilha, né? Principalmente no começo, assim como é no começo dos treinamentos, né? É mais difícil você colocar o corpo naquela condição, a gente vai condicionando o corpo, né? Então, as primeiras vezes, cara, que você sentar para meditar, em geral, o corpo atrapalha muito, assim, muito, né? A gente não tá treinado para ficar quieto, a gente fica o dia inteiro. Tem gente que fica com um sentimento de que não tô produzindo, o que que eu tô perdendo meu tempo aqui, né? Tem uma sensação assim, provavelmente as pessoas que são pita, quem tá me ouvindo que é do Ayurveda, vai entender que as pessoas se cobram muito, assim. Então, ficar um tempo parado, tá louco, né? Sem pensar. E, na verdade, é, a gente treina o corpo para ficar confortável, e isso que eu reforço também bastante na minha fala, assim, mais importante do que sentar no chão, em posição de lótus, cara, a velha e boa cadeira tá valendo. Senta com os pés
bem apoiado no chão, tua coluna ereta. O importante é isso, assim, né? Que a gente não apoia a coluna na cadeira atrás, assim. A gente fica apoiado sobre os isquios, né? Sobre os ossos dos glúteos, que fica logo embaixo do glúteo, aqui, né? Fique sustentando o peso da coluna. E isso no começo já é uma dificuldade, cara. Porque eu me lembro quando comecei a fazer yoga lá, que a gente tinha uma meditaçãozinha, um relaxamento no final. Aqueles 3, 4 minutos para mim eram intermináveis, porque a minha musculatura paravertebral não aguentava ficar naquela posição. Pois E é. aí a gente vai E quanto treinando. tempo que você e quanto tempo que você consegue agora ficar meditando? Não é que consegue, né? Mas quanto tempo que você fica Assim, habitualmente assim? eu normalmente fico uns 20 minutos por dia meditando, assim, sentado, tranquilo. Às vezes dói um pouquinho mais, se o treino foi um pouquinho. Às vezes dói, né? Não que eu dou todo dia. Às vezes dói um pouquinho, porque teve um treino mais pesado. Hoje eu fiz uma pista, por exemplo, para correr para a morte, assim, aí hoje tá um pouquinho doído, assim, mas assim, nada que você faça um pequeno ajuste e que não dê para continuar meditando, né? Agora também, se o corpo está incomodando muito, não vale a pena ficar insistindo, sabe, Neto? É melhor encerrar aquela sessão e na próxima vez investir um pouquinho mais do tempo para ficar confortável. O corpo não deve ser um empecilho para tu meditar, né? A gente já tem bastante pensamento e, digamos assim, fervilhando na mente, né? Que vai tentar tirar a nossa atenção aí. E e lidar com isso já é bem complicado, digamos assim, pelo menos no começo. Sim. Então, o corpo não deve ser um empecilho assim para meditar. Né? Cara, eu achei legal. Cara, toda a tua fala muito massa. E eu tenho que fazer um comentário, que é essa questão de da gente estar sempre pensando no futuro, né? Construindo algo que não existe. E isso que tu falou para mim é muito marcante. Talvez para a galera que está assistindo aí também, né? Mas cara, é pura verdade, cara. Não existe ainda. Não existe. A gente está só no aqui e Não. agora. E a gente só constrói. A gente imagina e fica ansioso. E, e eu tenho ainda outra coisa, cara. Eu vejo, eu não sou daqui, daqui do Rio Grande do Sul. Eu sou nordestino. E óbvio que lá também existe assim, também é assim. Mas eu vejo que aqui é um pouco mais, entende? Que as pessoas são um pouco mais aceleradas, digamos assim. As pessoas são mais. é, Tem que ser tudo para ontem. A gente está conversando e as pessoas estão pensando o que vai fazer na segunda-feira. Então é É um pouco. cultural, né? Eu demorei um pouco assim, até porque eu sou meio lento, assim, meio devagar em tudo, né? Nos pensamentos, na fala, em tudo. Então, eu demorei um pouco para me adaptar e hoje eu vejo que realmente é cultural essa coisa daqui, as pessoas são um pouco mais aceleradas, né? Então, você imagina juntar isso com o turbilhão da mente, sempre pensando no futuro, junta com ansiedade, junta com um monte de coisa. Imagina uma pessoa dessa, né? Assim, no geral, tentar sozinha, sentar, meditar, sem ter a ideia do que fazer, né? Então é legal isso de ter algo, algum fio assim que conduz a gente. Olha, por aqui é o caminho. Por isso que eu acho que é legal ter essa ajuda profissional, digamos assim, né? Ou pelo É, menos, sei lá, algum. na minha prática, né, eu tive uma turma de meditação aí regular por quase um ano, assim. Aí o pessoal, em geral, mantinha assim a regularidade por uns 2 meses e depois desistia. Muitos seguiram em casa, né, meditando sozinho. Conheço, né, pessoas que continuaram meditando, mas o pessoal não persistia um pouquinho mais, assim, né? Porque tem essa coisa de que você vai sentar para meditar e você vai levantar dali e o mundo já mudou, né? Mas na verdade a gente não nota assim a sensação real que você vai ter do benefício da meditação é no teu dia a dia. Não é naquele momento assim quando você abrir o olho, pum, o mundo tá rosa, né? O que a gente vai ter de benefício da meditação assim? Eu gosto sempre de comentar algumas Eu ia, coisas que a gente tem ia evidência científica e que estão bem documentadas, né? A gente hipertrofia áreas do cérebro
muito importantes, assim, que vão, digamos assim, que a meditação funciona no cérebro como uma musculação, tá? Você vai, quando a gente vai lá e faz musculação, você está hipertrofiando o músculo e está prevenindo que aconteça a degeneração natural que vai acontecer com o passar do tempo, né? E na meditação também você está hipertrofiando áreas muito importantes relacionadas à memória, à sensação de felicidade. Tem uma modulação também em relação às áreas que percebem a dor. Então, outro benefício, né, o segundo benefício seria uma tolerância maior à dor. Tá? Esses mecanismos, eles não têm a ver com o nosso sistema que é, digamos assim, regido pelos opioides, né? Nos estudos lá foram feitos testes para bloquear essa via e se conseguiu demonstrar que, na verdade, é a modulação, é o jeito que o cérebro interpreta a dor, fica diferente. Também quando a gente está meditando e com algumas outras, digamos, ferramentas como o yoga, a gente está reduzindo o cortisol, a gente está ativando o nosso sistema nervoso autônomo parasimpático, né? E esse é digamos assim, é um sistema que quando ele está atuando, a gente está regenerando. Então, para quem treina, isso é muito importante, né? Muito, muito importante, assim. Você ter um bom descanso, ter um bom sono, sono reparador, né? E aí, quando você vai deitar com a cabeça a milhão, o seu sistema nervoso simpático bombando, você não vai ter um sono reparador e às vezes você perdeu o treino que você fez lá, se matou para fazer, né? Então, a meditação, ela ajuda muito nisso, assim, ativar o sistema nervoso parasimpático e proporcionar um ambiente favorável à recuperação do corpo frente aos exercícios e o estresse do dia a dia, né? E é uma ferramenta, cara, que eu gosto de frisar, assim, não custa nada, né? Só custa o teu tempo, né? A É pessoa, verdade. hoje em dia, tem vários e vários aplicativos que podem, digamos, te ajudar nisso, né? É claro que é muito legal uma aula presencial, assim, porque você está podendo tirar a tua dúvida olho no olho ali, né? Mas tem vários aplicativos que podem ser usados para iniciar, que eles vão realmente fazer o passo a passo inicial até tu aprender a meditar. Foi assim que eu comecei, né? Antes de fazer o curso. E depois chega um momento que você vai colocar no teu dia a dia digamos, a técnica de meditação que tu mais te adaptou e, em geral, a gente mantém isso aí, né? Mas não Sim. tá, né? A gente aprendendo várias técnicas, você vai usar a ferramenta conforme for a tua necessidade, né? Legal. Cara, Rodrigo, tu me falou assim, cara. Tu me falou que o curso, assim, o contato com a meditação, ela foi um divisor de águas, né, na tua vida. E como é que tu enxerga o Rodrigo de antes e o Rodrigo de agora, assim, né? Como é que Ah, cara, foi o up? Fiquei eu era muito curioso. mais, eu era muito mais reativo, cara. Eu tô falando contigo, aí você já digamos assim, eu no geral, comparando com a média, eu era um cara calmo, tá? Mas eu acabava às vezes me perdendo assim, porque a emoção tomava conta meio seguida assim. Ah, chegava em casa, brigava com a filha, pô, você não fez isso, você não fez aquilo, sabe? E era uma coisa muito no automático, não conseguia ter consciência do que estava acontecendo. E a meditação, ela te dá um certo distanciamento, assim. Por exemplo, você tá no trânsito, tá? Você tá lá dirigindo na tua, na boa, o cara te fecha, te dá uma buzinada. O normal, cara, é você sair xingando, né? Ou Reagir. buzinar de volta, Aham. reagir. E a meditação, cara, eu brinco que ela tem ela mexe com o espaço-tempo, assim. Você consegue perceber que o cara fez uma coisa por problema dele, tu não tem nada a ver com aquilo, você tava ali e deu, né? E você tem a opção de escolher, eu vou retrucar
né, que vai causar uma sensação ruim em mim, ou eu vou continuar na minha de boas, assim. E isso, cara, é uma fração de segundos, né? Mas tudo isso vai passando, começando a ficar muito claro na tua mente do que eu tenho o que vale a pena eu me envolver, né? O que vai mudar isso na minha vida eu xingar o cara de volta? Nada, é karma dele. Ele xingou, é karma dele. Se eu responder, é karma meu, né? Então, cara, são essas situações, essas pequenas situações do dia a dia, assim, aquele momento que você ia falar uma coisa que não ia te acrescentar em nada, só ia gerar discussão, você consegue ficar quieto, numa boa, assim, Ah, sabe? oh, A isso é meditação, isso. cara, Isso é legal. te tira de frias, assim, homéricas. Eu até postei no meu Instagram ali, né? O que que você ganha com a meditação, né? Aí Buda falou que eu não ganhei nada, mas vou te falar o que eu perdi. Eu perdi ansiedade, eu perdi raiva, eu perdi medo de Opa, é morrer. isso aí. São coisas assim que no dia a dia fazem muita diferença. É uma Sim, economia de energia bárbara, assim, né? E aí você se sente melhor, né? Porque você não está sim, entrando em fria, desperdiçando a tua energia que digamos que é limitada, né? Com coisa inútil, né? sim. Que massa. Cara, e falando dos esportes, assim, que a gente sabe, a gente pode. Tu é um esportista, eu também sou, a galera que está assistindo, alguns também são corredores, ciclistas, triatletas, enfim, né? E a gente sabe que quando a gente fala de esporte, a gente fala de movimento, né, cara? A gente fala de corpo, a gente fala de físico, né? E a gente, mais e menos, cada um tem a sua performance, né, individual, claro, cada um na sua, né, podendo dar o melhor que pode, né, dentro das condições. Mas a gente sempre busca a performance. E a gente sempre, no esporte, a gente sempre associa essa performance com a parte física, né? A gente sempre treina mais, a gente sempre treina melhor, a gente pensa assim, descansar, em se nutrir de uma forma melhor, etc. Né? Mas visando muito o corpo, né? E assim, como é que entra assim as experiências que tu já teve, que tu já leu, que tu já vivenciou também, como atleta também, né? Da meditação, dessa questão da mente para o esporte. Cara, eu vejo 4 situações assim. Tem o cara que está bem preparado fisicamente e bem preparado mentalmente. Tem o cara bem preparado fisicamente e mal preparado mentalmente. Tem o cara que está mal preparado fisicamente e mentalmente. E tem o cara que tem um mau preparo físico, mas tem um bom preparo mental por uma questão, assim, às vezes da vida, ou às vezes o cara buscou isso, né? E a gente entrar em cada. Assim, não dão. Às vezes não tem a real dimensão de quanto o pensamento e a emoção é importante para o nosso corpo, né? Dependendo da intensidade, a gente tem sintomas físicos visíveis, né? Eu falo sempre para os pacientes assim, imagina que tu tá no elevador lá, trava o elevador, desliga a luz. Tem 4 pessoas ali, né? Ninguém vai reagir igual, porque todo mundo é diferente, mas tem pessoas que vão ficar tranquilas, né? Vão ligar para o técnico, ou vão esperar o técnico chegar ali, vai resolver, vai abrir o elevador, tudo bem. E tem gente que só de pensar nessa situação, nem tá no elevador lá, já dá taquicardia. Fala, meu Deus, É se eu verdade. tivesse lá, tá louco, eu ia morrer, eu morro de medo, né? Mas objetivamente, o que que acontece? A pessoa tá tão identificada com a emoção que a emoção toma conta dela e começa a ter manifestação física, né? E é assim, né? Na escala assim das coisas que influenciam na nossa vida, pensamento e emoção é o número 1. Assim. Depois vem o estilo de vida, depois vem a tua alimentação e por último o ambiente, assim, o clima, né, estação do ano e tal. Isso é uma visão do Ayurveda que eu tô falando, né? Então, cara, emoção e pensamento é o que mais importa. O que mais importa. O que mais vai fica, por exemplo, eu falei antes daquela mente ruminante, né? A pessoa que tem esse perfil de ficar ruminando o passado, cara,
ela adoece. Não tem a menor dúvida. Tem órgãos, determinados órgãos que são mais frágeis com esse tipo de digamos assim, de padrão mental, né? E que a pessoa adoece. Então vamos voltar lá para aquela nossa situação, né? O cara mal preparado física e mentalmente, esse aí às vezes nem larga, né? Ele chega Não. lá dando desculpa já, ah, não vou fazer isso aí, não, nem treinei, ah, né? O cara que tá meio no passeio, assim, na hora de fazer uma prova. Né? O cara que tá bem preparado fisicamente, mas tá mal preparado mentalmente, cara, às vezes um pequeno deslize ou alguma coisinha que acontece antes da prova, o cara já não chega. Né? Ele vai se prender naquilo ali, vai ficar se prendendo no passado, às vezes, ou vai ficar, não, pá, aconteceu isso, agora não vou conseguir fazer lá na frente. Mas ele nada aconteceu, né? Tudo tá aqui ainda, né? Verdade. Tudo tá aqui. Aham. Eu já vi, cara, pessoas mal preparadas fisicamente e bem preparadas mentalmente fazer horrores, assim. Porque o corpo vai, né, cara? Quem tá no comando é a mente. Às vezes tu fala assim, ah, tu não faz, né? Tu não vai conseguir fazer. Mas no cara, ignora isso, fala, vou fazer o meu melhor, o que eu posso agora. Nesse próximo minuto. Eu tenho um amigo, um colega aqui da assessoria, que ele fala que ele não corre a meia maratona. Ele corre 1 quilômetro 21 vezes. Ah, Ele olha, vai, que massa. ele Que vai, massa, cara. vai particionando a prova. Ele fala assim: eu vou correr 1 quilômetro no meu melhor. Quando acabar esse, eu vou correr mais 1 quilômetro no meu melhor. E assim vai, porque se o cara sai, pá, fiz um pedal horrível, pedalei contra o vento, pá, me quebrei. Se ele ficar pensando no 21, cara, ele tá só perdendo energia. Né? Ele tem que pensar no agora. O que eu posso fazer agora? Né? Ou, se eu tô com dor na perna, o que não tá doendo no meu corpo? É a atitude mental do cara que vai determinar. Né? E aí, cara, quando você pega o cara bem preparado fisicamente e bem preparado mentalmente, é aquele cara que, por mais que aconteça coisas que ele não pode controlar durante a prova, né? Ele vai dar um jeito, ele vai chegar e vai fazer o melhor dele, cara. Esse cara é difícil de bater. Porque ele tá confiante, ele sabe que pode acontecer alguma coisa fora do que ele planejou, mas mesmo assim ele vai dar um jeito. Né? Ele não vai ficar preso no passado. Ah, porque eu não comi aquele suplemento. A mente faz as mais armadilhas mais engenhosas, né? É Ou traiçoeira, olhar, né, cara? né? Por exemplo, cara, assim, essa última prova que a gente fez do Ironman 70.3 lá no México, eu saí só com garrafa com a parte de suplemento, assim, né? Os açúcares, de chá e tal. Porque a minha proposta era água pegar da Da como é que é? prova, do Do start. corte, né? Da prova. E o primeiro ponto de hidratação, cara, foi estar lá só no quilômetro 30. A gente passou por um primeiro posto de hidratação no quilômetro 15, mas os caras não entregaram. Todo mundo reduziu para pegar, tava quente para burro, né? É a única prova que larga a 1 da tarde. Né? Todas as provas largam cedo. Essa é a única prova do circuito que larga a 1 da tarde. E, cara, tava um calorão e, pá, quando enxergou aquele posto de hidratação, todo mundo foi cego. E, cara, os caras, não, é só na volta. Esse posto é só pra volta. E a gente já teve que andar mais 15 quilômetros para chegar no primeiro. Então, muita gente aí nas conversas pós-prova, já nisso aí virou um problema que a pessoa não tinha mais o que fazer, sabe? Sem água, não sei o que, fica naquilo, sabe? Então, eu gosto que o Thiago Vinhal fala bastante, já ouvi vários podcasts, várias entrevistas com ele, ele fala que quando acontece alguma coisa ruim, cara, tem 5 segundos que você tem que desembocar aquilo, né? E é assim, tem que ser rápido, cara, porque senão o pensamento negativo ele toma conta de ti e vira uma âncora e você fica naquela situação ali. Então, cara, esse cara que é bem preparado fisicamente, bem preparado mentalmente, esse é um cara difícil de bater, cara. E como eu falei, assim, né, a meditação, ela
hipertrofia o teu cérebro, ela te deixa com uma capacidade cognitiva maior, né? Então, por que que se você treina o corpo, você não vai treinar a tua mente, né? É um treinamento meio incompleto, na verdade, né? E claro que a meditação não é a única coisa, né? Mas é uma ferramenta muito, muito importante, eu acho, assim, uma meditação, uma amplitude de, de alcance, assim, que depende de ti, né? A meditação é uma coisa que pode estar chovendo, pode ser de noite, pode ser de manhã, você pode escolher a hora, Verdade. adaptar ela e fazer, né? Às vezes o Conforme, treinamento físico você não pode fazer, mas o treinamento mental você pode. Né? Quem sabe aquele não, dia e que não deu para conforme, treinar, né? tá, exatamente, conforme o tempo que você tem também, né? Fazer, eu tenho mais tempo, vou meditar um pouco mais, tenho menos tempo, vou fazer uma meditação um pouco mais curta, né? Sei lá. Então dá para É, flexibilizar bem. tem pessoas que fazem mini meditações ao longo do dia, né? 3 minutos, tá valendo. Não vai ter, E, você não vai, a meditação assim, para você chegar no estado meditativo, mudar a tua frequência, mudar o padrão de onda mental lá, de mudar da onda beta, que é o que nós estamos usando aqui, para outros tipos de onda que acontecem durante a meditação, requer um tempo, né? Não é que nem assim, quando tu sai para correr, os primeiros 15 minutos, todo o teu corpo está fosforilando enzima, metabolizando para que você faça um exercício mais eficaz do ponto de vista aeróbico, né? E a meditação é a mesma coisa, ela demora um tempinho, assim. Mas, cara, toda meditação é válida. Se você tiver que picar esses 20 minutos aí em 4 de 5, tá valendo. Isso depois, quando a gente vai percebendo o benefício, isso é tão gostoso que você vai adequar a tua rotina de uma maneira que você consiga encaixar da melhor maneira. Assim, as pessoas me perguntam sim, também, melhor meditar de manhã, melhor meditar de noite. Cara, é melhor meditar quando tu pode. É qualquer melhor horário, o tem que horário. fazer, né? Né? Aí, depois, com o passar do tempo, você vai vendo a tua particularidade. Eu acredito que é mais fácil meditar de manhã, assim, acordar um pouquinho mais cedo, que você não tá com a mente tão cheia das coisas que passaram do dia, né? E que é mais fácil, assim, geralmente está mais calmo, assim, porque não tem a agitação do corpo que foi acumulando na Sim. mente durante o passar do dia. Mas eu vou te dizer que 90% das vezes eu medito antes de dormir mesmo. Pois é, acho que o lado bom da noite é porque dá uma desacelerada do dia, como foi, né? Aí a gente dá uma baixada Isso. para poder dormir um pouco melhor, descansar melhor. Mas, É, cara, em geral, o esses sono vem perfis. junto. Pois é. E é um problema, né? Nos dias atuais, as pessoas não conseguem dormir direito, cara, não descansam, né? Não desligam O nunca, né? pessoal sempre me E é um pergunta problema. também, uma pergunta recorrente, né? Pode meditar deitado? Não, não pode. Tu não vai dormir, né? Isso é muito difícil de manter a atenção. A meditação, ela é um momento que o corpo relaxa, mas do ponto de vista mental, ela é uma atividade intensa. Porque você está mantendo o foco em uma coisa que você escolheu de âncora, né? Como a respiração, ou algum Sim. barulho específico, né? Ou um mantra, né? Você bota o mantra, você já vai ficar com o teu foco ali. Mas a mente quer desviar e você vai voltar ali. Então, existe um certo esforço, né? E aí, claro, depois, assim, a meditação, ela fala sobre cada um desses pontos do foco, da tua atenção. É bem, bem interessante, assim. Perfeito, cara. Eu acho que meditar deitado não é uma boa, tem que ser sentado mesmo. Eu acho que é por aí o caminho. É, E essa coisa da meditação é como tu está falando, né, cara? Pra gente desviar o foco é muito rápido. Porque, principalmente no início, porque a gente não está treinado a fazer isso. A gente não está acostumado a manter-se no aqui e agora. Né? Certamente a galera, algumas pessoas estão na live pensando o que vão comer depois, né? Então já está pensando, está construindo é, ali a janta depois da live. Então é assim, as pessoas no geral é assim. Então é difícil no início. Né? Mas cara, voltando para os perfis ali que tu colocou dos atletas, né? Assim, de
Cara, eu como atleta amador, como treinador também, me deparo seguidamente, corriqueiramente com esses perfis, né? Corriqueiramente, cara. Os caras que a gente sabe que tem um potencial absurdo de evoluir, que tá treinando muito bem, fisicamente o cara tá muito bem, mas o cara se sabota mentalmente, porque em algum momento já se perde, né? Ou em treinos, ou muitas vezes nos treinos o cara tá super bem na prova por algum motivo, por causa da água, que nem você falou lá. Ah, passei no posto de hidratação no quilômetro 10 que eu tinha que tomar água e não tomei. Bom, daí foi pro espaço toda a maratona, toda a meia, sei lá. Né? Então a gente se depara muito corriqueiramente com isso aí. Né? E É o, eu o leão posso. do treino, né? É o leão de treino, exatamente. Então eu lembro, cara, eu vou dar mais ou menos. Posso falar de mim, assim, né? Que daí eu posso expor, porque daí sou eu mesmo. Na minha primeira maratona, quando eu fiz a primeira maratona, obviamente eu errei totalmente, quer dizer, eu falhei na estratégia porque eu furei a minha estratégia, entendeu? De manter um ritmo controlado do início até onde aguentasse, né? Até viesse a quebra. Enfim, saí forte, aquele erro de primeira, né? Primeira prova, primeira maratona. E, cara, lá pelo quilômetro Sai, 30 sai que nem um menos. É, né? E daí lá pelo quilômetro 30 e pouquinho, assim, 32, 33, eu só me vinha na cabeça uma coisa. Para, cara. Tu não consegue, entendeu? Entendeu? Cara, para, sabe? Não dá, não é pra ti isso aí. Isso aí não é pra você. Para, sabe? Ficou isso, mas eu terminei. Mas isso ficou na minha cabeça, entende? E a minha última maratona, claro, foi uma experiência boa e ruim, né? Boa e ruim. Mas ok, na minha última maratona, que foi ano passado, no Rio de Janeiro, o que que eu fiz, cara? Eu, no treinamento, todo o processo de treinamento, eu elenquei tudo que eu odiava fazer. Tudo que eu odiava nos treinos. Aí eu não gosto de treinar de tarde. Eu não gosto de treinar no sábado. Eu não gosto de treinar na esteira. Eu não gosto de treinar sozinho. Eu não gosto de treinar em pista. Eu fiz tudo isso. Tudo isso. Exatamente tudo que eu não gostava. Resultado, não foi a minha melhor maratona em tempo, né? Porque na verdade não, nem era esse o objetivo, mas foi a prova que eu fiz e eu acabei sem me dar conta que estava correndo. Assim. Percebi que estava correndo quando estava chegando no fim da prova. Então essa foi uma experiência muito boa, entendeu? Mas eu no treinamento me expus a situações que nem você falou, claro, de uma forma meio sem querer, né? Fiz esse tipo de treinamento mental para o que deve é. Eu não queria passar por situações adversas e não saber o que fazer. Só vou fazer tudo que eu odeio nos treinamentos e vou me preparar para o pior. E aí foi bem legal, né? Esses... Esse primeiro aspecto que você falou, né, da autossabotagem da mente, cara, a mente, ela quer preservar o corpo, né? Você tá fazendo um troço que tá te desgastando, ela vai te mandar parar. Vai te mandar parar. E aí, É por isso isso que aí. você tem que ter muito claro qual que é o teu objetivo e condicionar, fazer o treinamento que você tenha o propósito disso, né? Porque se você ficar pela sensação do momento, realmente não tem porquê, né? Por que eu estou fazendo isso, né? Mas quando você está fazendo um propósito, né? Quando você tem um propósito, eu quero fazer isso porque eu sei que depois de passar por essa experiência eu vou estar mais tranquilo comigo mesmo, né? Seja lá qual for, né? Quem tem um porquê aguenta quase qualquer como, né? Isso aí É verdade. faz parte da logoterapia. Dr. Viktor Frankl é um psiquiatra que desenvolveu esse estudo aí da logoterapia de dar sentido para a vida, assim, é bem legal o livro dele, chama Em Busca de Sentido, em tradução para o Brasil. É bem interessante. Deixa eu. Em busca de. Deixa eu anotar, cara. Porque eu ia depois pedir pra ti até. Tá, outra coisa, a live vai cair, cara. Porque vai fechar uma Tá, hora, aí a gente vai reiniciar, tá? Só beleza. pra avisar. Porque eu ia te pedir, assim, tu falou dos aplicativos, então depois, assim, ia te pedir algum que tu pudesse recomendar. E também livros, assim.